Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a bendita paz do Senhor, a quem seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Como é bom cantar louvores ao Senhor Jesus. Felizmente, nós estamos vivendo um momento onde muitas igrejas têm cantado mais a respeito do homem do que, de fato, adorando a Cristo. E é muito bom nós fazermos isso. Meus irmãos, hoje pela manhã nós abordamos o capítulo 8 do livro de Eclesiastes, do versículo 10 a 17, onde o autor analisa sobre, ou faz uma reflexão sobre a justiça tardia. Isso é muito complicado, aparentemente nós não vemos justiça nesse mundo, e como é que nós conectamos isso com a ideia de um Deus que é soberano, que governa sobre todas as coisas? E eu gostaria de continuar essa reflexão a partir do capítulo 9, onde o autor Corrélito, o pregador, continua fazendo reflexões profundas sobre a soberania de Deus e as implicações disso para nós que vivemos em um mundo caído. Então nós vamos ler no capítulo 9, do versículo 1 a 12, onde aqui Salomão nos ensina um princípio muito importante para vivermos bem nesse mundo. Ele diz o seguinte: deveras me apliquei a todas estas coisas. Eclesiastes 9:1. Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a porção nesta vida, é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. A palavra acaso aqui na língua hebraica é das circunstâncias. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, como os passarinheiros que se prendem com laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Vamos orar ao Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra e rogamos agora a direção do Senhor sobre a nossa vida. Nos ajuda a compreender as verdades profundas da Escritura e especificamente desse texto que acabamos de ler. Que o Teu Espírito nos faça não apenas compreender essas verdades, mas aplicá-las em nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida ela é muito cheia de conflitos e como cristão nós temos que lidar com vários conflitos.
Mas um dos conflitos mais agudos é quando a realidade daquilo que cremos, ou seja, a nossa fé, colide com a realidade dos fatos de vivermos em um mundo caído, marcado por vários problemas, como a morte, a doença e tantas circunstâncias que nós temos que enfrentar. A vida debaixo do sol, ela é dura, ela é difícil. Então nós precisamos sempre ter uma perspectiva correta da vida. Se nós não tivermos uma perspectiva, uma cosmovisão correta da vida, com certeza nós não viveremos uma vida que agrada a Deus. E muitas vezes nós, até mesmo nós que somos cristãos, nos vemos fazendo perguntas do tipo: qual o sentido da vida? Por que a vida é tão complexa? Por que eu estou aqui? Porque tudo parece às vezes não ter substância, tudo parece não ter sentido algum. Onde eu encontro um significado na minha vida? Onde eu encontro esperança, alegria para viver? Essas perguntas são importantes e são exatamente as perguntas que Salomão vai ensinar aqui. Como nós temos a perspectiva correta da vida. Se nós não tivermos essa perspectiva correta, facilmente nós vamos nos perder no caminho. Mas antes de adentrar no capítulo 9 aqui, vamos tentar entender um pouco do contexto onde ele está inserido. Esse texto, como eu expliquei hoje pela manhã, está escrito no livro de Eclesiastes, que é um livro profundamente singular. É um livro de sabedoria, portanto, o objetivo era ensinar as verdades de Deus para outras pessoas aprenderem. Mas Salomão, nesse livro especificamente, ele faz perguntas e reflexões muito únicas que são encontradas até aqui. Às vezes nós até ficamos chocados quando lemos o livro de Eclesiastes. Ele parece ser pessimista, mas na verdade é um livro de sabedoria, de provérbios, de máximas, de observações. Mas Eclesiastes é um livro também cheio de exceções. Sabedoria, obviamente, significa conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, dentro desse mundo governado por Deus. Mas em Eclesiastes, a câmera está focada em Deus, e obviamente o tempo todo ele está pensando em Deus, mas ele faz uma reflexão sobre o mundo como ele é. É isso que ele diz, a vida debaixo do sol. É você analisar o mundo como ele é, como nós o enxergamos, com todas as suas mazelas, sem polimento, sem medo, fazendo ponderações e perguntas difíceis. E é por isso que esse livro ele é tão importante. Alguns chamam Eclesiastes de o espelho da realidade, porque ele faz perguntas que muitas vezes nós temos medo de fazer. Mas as respostas que ele dá nem sempre são respostas simples. O livro de Eclesiastes, então, busca mostrar a vida fora do Éden, um mundo caído. O mundo real que nós vivemos, que eu e você vivemos, marcado por pecado, desilusões, frustrações, medos, incertezas, morte, conflitos familiares, decepções. Salomão, então, busca fazer uma análise sobre essa realidade. É um livro realista, honesto sobre a vida. Um autor chamado Herman Melville diz que é o mais honesto de todos os livros. Ele mostra a frustração de se viver em um mundo caído, esse senso de vazio, de efemeridade, a dureza do trabalho, as injustiças, a insatisfação do prazer, o tédio na vida cotidiana, onde parece que nada faz muito sentido. É um livro que nos alerta para o perigo de querermos encontrar no mundo o que somente podemos encontrar em Deus. Tudo passa, tudo é efêmero, nada tem substância à parte de Deus. E às vezes nós vamos perdendo o foco. Essa é a reflexão profunda a respeito da vida que Eclesiastes vai nos fazer. E o livro começa falando exatamente a respeito disso. Quem escreveu é o pregador, como ele se identifica no capítulo 1, versículo 1. É o Kohelet, essa palavra na língua hebraica significa um pregador, um mestre, um porta-voz. E ele vai ensinar no capítulo 12, versículo 9, o conhecimento de Deus. Ele vai colecionar, reunir essa ideia aqui de alguém que ensina o povo, alguém que em uma assembleia vai ensinar o povo. Ele é um mestre, um professor público. Ele então está ensinando verdades profundas. Possivelmente, como ele se descreve aqui, como um filho de Davi, possivelmente foi Salomão, no capítulo 1, versículo 16, no capítulo 2, versículo 9, ele é alguém
que se identifica no capítulo 1, no versículo 16, como sendo alguém que aprendeu a sabedoria, como alguém que sobrepujou a outros, o que possivelmente nos leva a entender que foi Salomão. Então, o que é Eclesiastes? É como se fosse um conjunto de memórias, uma retrospectiva. Talvez Salomão já velho, rico, abastado, mas que teve os seus desvios, as suas loucuras, que fez várias coisas erradas na sua vida e de repente ele está fazendo essa retrospectiva da sua vida. O livro tem uma mensagem muito clara. A maior parte está em primeira pessoa, mostrando essa reflexão pessoal dele, mas também há partes em terceira pessoa, indicando talvez um redator, alguém que auxiliou o livro, pelo menos no momento final do livro. É um livro, ao que tudo indica, de Salomão, o Velho, refletindo sobre a vida como ela é. E a estrutura do livro e o tema é muito claro. É um livro, como ele começa no capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É um sermão que tem um tema muito claro, o tema da vaidade. A palavra hebraica aqui não é vaidade no sentido de cuidado estético, mas a palavra hebraica é a ideia de vapor, temporalidade, tudo passa, tudo é temporal, tudo é vapor. Nesse mundo debaixo do céu, nada é durável. E é por isso que ele vai fazer essa pergunta que vai reverberar ao longo de todo o livro. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Qual o proveito de trabalhar, acordar cedo, lutar, conquistar alguma coisa, se você vai morrer rápido? Qual o objetivo da vida em tudo isso? Se você colocar os olhos nas coisas, se não tiver uma perspectiva divina e apenas uma perspectiva debaixo do sol, olhando o mundo como ele é, você não tem esperança nenhuma. Parece que nada tem proveito. Experimentamos o envelhecimento, a morte. Então, Eclesiastes é um tratado sobre a temporalidade da vida debaixo do sol, onde Salomão vai refletindo sobre várias coisas, dentro dessa perspectiva horizontal da vida, olhando, refletindo sobre a sua própria experiência. É um livro profundamente realista, teocêntrico, onde no meio dessas reflexões ele então vai refletir sobre a verticalidade, ou seja, o tempo todo ele diz assim, mas há um Deus que você não está compreendendo a obra dele no mundo, mas há um Deus, e nós somos chamados a temer, e é assim que termina o livro, a suma de tudo é, teme a Deus, e aqui no capítulo 9, agora vamos chegar no capítulo 9, ele vai fazer uma difícil reflexão. Ele vai refletir sobre a soberania de Deus e a relação com a nossa vida. Nós somos seres mortais, passageiros, estamos vivendo nesse mundo complexo. Como tudo isso se coaduna com a ideia de um Deus soberano? Um Deus que governa sobre todas as coisas, que nada escapa às mãos dele. Um Deus que é santo, puro e justo. Como um mundo mau, um mundo que aparentemente está desgovernado, se coaduna com a ideia de um Deus bom, soberano e justo? Quais são as implicações disso para a nossa vida? É essa reflexão que ele começa a fazer aqui no capítulo 9. Nós vimos hoje pela manhã que ele faz uma reflexão sobre o problema da justiça tardia. Parece que não há justiça no mundo. E a nossa incapacidade de entender como Deus está governando o mundo. E agora ele vai trazer de forma mais pessoal sobre como nós devemos agir em relação a essa soberania de Deus. Aqui ele vai ensinar 4 polos para nós aprendermos a viver bem nesse mundo. Ele vai falar da soberania de Deus e das incertezas, a morte e o pecado, o desfrutar da vida que Deus nos dá, e vai falar sobre a imprevisibilidade da vida. Como a soberania de Deus e as ações humanas se coadunam. Então, qual a ideia central aqui no capítulo 9, a tese central, e que será também o tema do sermão nessa noite? Bom, o tema do sermão e a tese central é a soberania de Deus e as suas implicações para o viver bem em um mundo caído.
a soberania de Deus e as suas implicações para o viver bem em um mundo caído. E há 4 coisas que Salomão ensina aqui. A primeira, do versículo 1, é a soberania de Deus e as incertezas do nosso futuro. Primeira coisa que ele vai dizer: Deus é soberano e eu e você, nós não sabemos nada do que vai acontecer amanhã. E nós precisamos aprender a viver dessa forma. Segundo, versículo 2 a 6, a certeza da morte e o desvario dos pecadores. Se você não conhece o futuro, se você não sabe o que Deus tem para você, mas você sabe que você vai morrer. E você sabe que você é pecador, está vivendo em um mundo de pecadores, versículo 2 a 16. A terceira instrução, no versículo 7 a 10, é a instrução para viver de forma alegre. Ele então vai trazer instruções de como então nós vivemos de forma alegre nesse mundo. E por último, versículo 11 a 12, ele lembra sobre a imprevisibilidade da vida. Então são esses 4 aspectos que nós vamos analisar nessa noite. A soberania de Deus e as suas implicações para o viver bem em um mundo caído. Primeiro, a soberania de Deus e as incertezas do nosso futuro. Veja como ele começa o capítulo 9, vamos analisar verso por verso agora. Ele diz o seguinte: deveras me apliquei a todas essas coisas. Uma tradução literal do texto hebraico é: dei meu coração. E essa ideia de dar o coração, que obviamente as traduções para a língua portuguesa tem essa ideia de ponderar, de pensar, mostra a profunda intensidade, a natureza pessoal da busca do pregador. Ele então busca, ele dedica o coração para tentar entender o mundo, para tentar entender a realidade. Ele assim: eu dediquei o meu coração para claramente entender. E o que é que ele então aprende quando ele usa a sabedoria? Ele é o homem mais inteligente da sua época. É um homem genial, Deus lhe deu sabedoria, e ele está usando toda a sua sabedoria para entender esse mundo. E a sua conclusão é muito clara: os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Está nas mãos de Deus, obviamente, aqui tem a ver com a soberania e o poder de Deus, esse amor pactual, essa supervisão, esse controle de Deus. Ele está dizendo que, e aqui é uma declaração confessional sobre a soberania de Deus, ele diz assim: olha, a única coisa que nós sabemos é que tudo está nas mãos de Deus. Os justos, sábios, os seus feitos, tudo está nas mãos de Deus. E o que é que nos espera amanhã? Amanhã vai ser um dia onde eu vou experimentar amor. Amanhã vai ser um dia difícil para mim. Amanhã eu vou descobrir que tenho um câncer. Vai ser ódio. Vai ser um conflito familiar que eu vou enfrentar. Nós não sabemos. Veja o que ele diz: tudo está oculto. Não sabe o homem. Ninguém sabe. Você não sabe nada da sua vida. Você não sabe se daqui a 10 minutos você estará vivo. Então, por um lado, você tem um Deus que é soberano, mas como ele diz, tudo está oculto no futuro. Então ele diz: olha, a primeira coisa que você precisa é olhar a vida a partir do polo da soberania de Deus. Há um Deus soberano que controla todas as coisas. E a sua vida está nas mãos desse Deus. Mas você não sabe absolutamente o que lhe espera. Você não sabe os planos de Deus em relação ao mundo, nem em relação à sua vida. Apesar da soberania de Deus ser uma realidade clara, confessional, isso não traz certeza com respeito ao nosso futuro, porque simplesmente Deus não diz. Ele não diz se é amor ou se é ódio. Nós não sabemos o futuro que Deus reservou. Amor e ódio, nós não sabemos. E claramente aqui se refere aos crentes, aquilo que nos espera. Aqui ele está dizendo: eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, mas não sei nada além disso. É isso que ele está dizendo. A nossa vida está nas mãos de Deus e nós não sabemos nada. O amanhã, o que Deus tem reservado para mim e para você, você não sabe. E nós precisamos aprender a viver.
Observe que ele não perde a sua confiança em Deus. Ele confessa que não sabemos, obviamente, se a mão de Deus estará no futuro de alguma forma ao nosso favor ou na nossa perspectiva, às vezes contra nós, não é assim? Quando de repente você é um crente fiel, um servo do Senhor, e faz o exame e descobre que tem um câncer. Ou de repente você é um homem fiel, uma mulher fiel, e de repente descobre um conflito familiar, uma traição, essas coisas terríveis que acontecem na vida. Nós não sabemos absolutamente nada. A vida, ela pode mudar rapidamente. Nós não sabemos. E obviamente aqui nós entramos nesse terreno difícil da soberania de Deus, da responsabilidade humana. Mas Salomão diz assim, tudo está oculto no futuro. Você não sabe de nada. E nós precisamos aprender a descansar a nossa fé nesse Deus soberano. Você precisa crer que Deus está governando a sua vida, mesmo sem você saber nada a respeito do amanhã. Essa é a fé verdadeira. É a fé que confia em Deus, ainda que venham caminhos bons ou caminhos maus. Ainda que você enfrente túneis de aflição amanhã, ou amanhã seja um dia apenas de vitória. Mas ninguém passa esse mundo, ninguém passa por esse mundo caído sem enfrentar aflições. Então Salomão diz assim, olha, creia na soberania de Deus, mas lembre, o futuro você não sabe. Tudo pode acontecer. Então se mantenha firme. Mas o que você sabe? Aí ele vai dizer a partir do versículo 2, mas uma coisa todo mundo sabe. Ele vai falar da certeza da morte e o desvario dos pecadores. Se por um lado a soberania de Deus implica que não temos certeza de como Deus nos tratará nessa vida, na vida futura, por outro lado nós temos uma certeza, todos vamos morrer. Veja o que ele diz, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. O justo morre e o perverso, aquele que não teme a Deus, morre. E ele continua. Ao bom, ao puro e ao impuro, aquele crente fiel e aquele infiel. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, aquele que ia no templo, que oferecia aqueles sacrifícios, como aquele que nunca botava os pés lá no templo. Ao que jura e ao que teme o juramento, aquele que jurava, e tem a ver com exatamente o mandamento, o terceiro mandamento, que jurava cuidadosamente, aquele que nem se preocupava com isso. E ele continua dizendo, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Todo mundo vai morrer, você vai morrer, eu vou morrer. E às vezes nós enfrentamos esses livramentos de Deus, às vezes nós adoecemos, podemos ser curados miraculosamente, podemos ser curados através da providência, através dos médicos, mas em um momento você vai morrer. Até mesmo aqueles que Jesus ressuscitou morreram depois. Ele está dizendo, essa é a realidade. Inescapável, todos nós vamos morrer. Crente, descrente, bom, ruim, e você não sabe quando isso vai acontecer. Adolescentes morrem, jovens morrem, crianças morrem, idosos morrem. Essa é a realidade. Esse é o mal que ele vê debaixo do sol. E há duas coisas que ele vai ficar impressionado aqui. O primeiro mal é que mesmo a vida dos crentes estando nas mãos de Deus, eles vão experimentar o mesmo salário dos pecadores. Ninguém é poupado. Ninguém vai ser poupado. Ninguém vai ser poupado. Todos sofrem o mesmo infortúnio. E ele continua, então, fazendo a sua reflexão. Observe o que ele diz. E aí tem um outro problema que ele vai falar no versículo 3. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Além de ter essa certeza de que todos vão morrer, há a certeza de que o coração dos homens são pecadores, então você pode esperar decepções, tristezas, angústias, porque o coração do homem é cheio de desvarios, e depois ele morre. E depois ele morre.
ele não nega a vida após a morte. Mas dentro de um sistema humano de recompensa, se olharmos a vida apenas na dimensão debaixo do sol, e é por isso que ele vai dizer, é melhor estar vivo. Veja o que ele diz agora, ele diz assim, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ele cita esse provérbio. Ele está dizendo, é bom viver, porque enquanto você está vivo, você tem alguma esperança, mas a morte, o que é a morte? Ele vai explicar agora. Versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, versículo 6, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando você morre, você é esquecido. A morte traz uma ignorância, nós não sabemos nada, as emoções que traz a certeza de que estamos vivos, como amor, ódio, inveja, tudo isso desaparece, acabou. Você lembra o nome do seu tataravô? Quem lembra aqui? Foi esquecido. Salvo aqueles que fazem, produzem alguma obra, alguma coisa, a maioria da humanidade será esquecida. É isso que Salomão está dizendo. Nós somos esquecidos. A maioria dos homens são completamente esquecidos. Na morte, nós não recebemos nenhum prêmio. A morte acaba todos os sonhos, sentimentos, esperanças, amizades, laços de amor. Salomão está dizendo, é melhor viver, queira viver, por mais difícil que seja a vida, não pense na morte. É melhor viver. E até aquela cena cômica de uma mulher que está chorando ali no cemitério, o marido está sendo enterrado, e aí está a cova, eles estão colocando o caixão, e ela, eu quero morrer, como eu vou viver sem ele? E aí uma pessoa gaiata diz assim, vá, pule que a gente enterra você junto. Ela, não. Ninguém quer. Nós queremos viver. Essa é a verdade. Essa é a realidade terrível. Você percebe, primeiro ele diz assim, lembre, Deus é soberano e você não sabe nada a respeito do futuro. Segundo, lembre que você vai morrer como todo mundo, porque é isso que Deus estabeleceu, que nós somos pó e ao pó nós vamos tornar. E além disso, o seu coração é pecador e você vai viver em um mundo marcado pelo pecado, você não vai viver um mundo perfeito. Então o que é que a gente faz? Nós nos tornamos pessimistas? Aí Salomão diz, não. Agora vem o terceiro princípio que ele ensina a partir do versículo 7, a instrução para viver de forma alegre. Veja o que ele diz no versículo 7, vai, pois come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada em tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadigaste debaixo do sol. Eles vai, ou seja, a ideia de urgência, come o pão, bebe o vinho. Deus já de antemão se agrada de tuas obras, ou seja, o comer e o beber tem a bênção de Deus, é esse sentido aqui. Eles são abençoados por Deus, Deus criou coisas boas nesse mundo, não seja um pessimista. Aproveita as coisas boas que Deus deu. E essa ideia de roupas brancas no Oriente era geralmente usada em festas, o óleo tinha a ver com o perfume, ou seja, tem uma aparência boa, cheire bem, se cuide, viva a vida. Tudo é rápido, você só tem uma. Você vai morrer, então aproveite, desfrute. Mas não se esqueça, não esqueça, você está nesse processo onde você também vai morrer. Você não pode esquecer disso. E é isso que ele vai dizer lá no final do livro, lá no capítulo 12, quando ele diz no versículo 13 e 14, de tudo que se tem ouvido, a suma é, o resumo de tudo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, lembre, você vai morrer, mas um dia você vai prestar contas da sua vida diante de Deus.
E eu acho interessante quando ele diz no versículo 10, versículo 9 e 10, ou seja, aproveite a vida com a sua família. Goze a vida com a mulher que amas, nesses dias fugazes, ou seja, rápidos, que Deus te deu debaixo desse mundo caído. Esta é a porção nesta vida, o trabalho. Vá trabalhar, vá glorificar a Deus, honre a Deus. E aqui ele está ensinando aquele princípio que Paulo ensina em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Trabalhe, estude, cresça, glorifique a Deus. Mas não só trabalhe sem aproveitar. Aproveite as coisas boas que Deus deu. Viva o sol lhe deu glória, glória somente a Deus, aproveitando as coisas boas, as lícitas, não aquelas pecaminosas. Não siga o seu coração, não seja um tolo, não vá buscar aquilo que é pecaminoso, porque um dia você vai prestar contas a Deus. Tudo que vier à mão, faça, glorifique a Deus hoje, nesse mundo, nessa vida, você só tem uma. Viva com a sua família, aproveite as coisas. Um conselho maravilhoso. Ou seja, o fato de não sabermos o futuro, de vivermos num mundo caído e de sabermos que vamos morrer, não nos torna um pessimista, aquela pessoa byroniana que começa a Lord Byron fazer aquelas poesias pessimistas, aquelas poesias que falavam de morte, de tristeza, de angústia. Não. Cristo traz alegria para nós nesse mundo, nessa vida, para mim e para você. E nós temos que viver essa vida para a glória de Deus. Isso é muito importante o que ele está ensinando aqui. Por quê? Aí ele termina lá no final do versículo 10. Porque para o além, quando você morrer, não tem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria nenhuma. Ou seja, você vai prestar conta das suas obras a Deus, então você precisa fazer obras que glorifiquem a Deus, porque você vai prestar contas a Ele. Depois que você morrer, não há nada mais para fazer. Então é importante você viver para a glória de Deus nesse mundo. E o último princípio está aí no versículo 11. Ele vai lembrar um princípio maravilhoso, mas não esqueça. Veja, você vai glorificar a Deus, você vai trabalhar, vai ver em família, vai se cuidar, vai cuidar de si mesmo. Mas lembre-se, a vida é imprevisível, tudo pode mudar rapidamente. E é isso que ele começa a dizer no versículo 11. Veja o que ele diz. Vi, ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. A corrida não é dos ligeiros, ou seja, nem sempre a superioridade física vai fazer quem corre mais vença, ele pode cair, escorregar, perder. A batalha nem sempre é vencida pelos fortes, nem sempre a superioridade muscular implica em vitória. Você pode levar um golpe, pode acontecer algo imprevisível e aquele que era mais forte cair. Nem o pão dos sábios, ou seja, a superioridade da sabedoria em gerir os recursos, as finanças, pode acontecer uma crise econômica, pode acontecer um evento climático e você perde tudo. Tudo pode mudar rápido. Por isso que ele diz, nem a riqueza dos prudentes, a superioridade do empreendedorismo, nem o favor dos inteligentes, a superioridade intelectual. Alguém pode ser inteligente e ser esquecido, não ser lembrado. Quantas pessoas inteligentes, quantos cantores, pessoas que têm voz maravilhosa que ninguém nem conhece. Ou seja, as suas habilidades, as suas capacidades, as proezas físicas, a superioridade intelectual, financeira, elas podem não definir nada na vida. Por quê? Porque a vida é cheia de imprevisibilidade debaixo do sol, ela é cheia de exceções, cheia de acontecimentos que muda tudo. Tudo depende de quê? Aí duas coisas que ele vai falar, veja o que ele diz: tempo e acaso.
O que significa esse tempo? Obviamente, o conceito de tempo aqui é o que está no capítulo 3. O tempo de Deus. Deus, em sua soberania, pode mudar tudo, como ele mudou tudo na vida de Jó. Jó era um homem rico, que tinha uma família maravilhosa, e de repente perde tudo, se vê doente, sem saber o que está acontecendo. Eu e você que estamos lendo o livro, sabemos de toda aquela teodiceia, daquele diálogo entre Deus e Satanás, mas Jó não, ele vê aquele ciclo de desgraça acontecendo na sua vida. Tudo pode acontecer na nossa vida, irmãos. É por isso que nós não podemos colocar nossa segurança em nada, a não ser em Deus, porque tudo é vento, tudo passa. Tudo depende do tempo, desse tempo soberano, e desse agir providencial de Deus. Você não sabe, e aqui ele está retornando ao que ele diz no versículo 1, você não sabe o que te espera amanhã. Então não confie na sua capacidade física, intelectual, habilidade financeira. Tem muitos jovens hoje, até cristãos, pessoas que confiam na sua alta capacidade intelectual. Isso pode não significar absolutamente nada. Tudo depende do tempo divino, mas também do acaso. O que é o acaso? A palavra acaso que ele usa aqui, que é pegar, não o verbo pegar em português, mas pegar é a palavra, tem um significado básico no Antigo Testamento de encontrar, alcançar. Algumas vezes aparece também com sentido de infortúnio. E o sentido aqui são incidentes da vida, no sentido negativo, ocasiões que vão mudar tudo. Existem ocasiões na nossa vida que mudam toda a sua vida, toda a sua trajetória. Um dia, um minuto, um segundo, tudo muda. Ele está dizendo, nós não controlamos o tempo, a soberania de Deus, nós não sabemos o que é que vai acontecer. João Batista, por exemplo, imaginou que teria a cabeça decepada por Herodes, que a filha ia pedir, um homem crente, temente a Deus, morreu ali na prisão. Será que João Batista foi um homem feliz? Já parou para pensar nisso? Será que o significado da vida é sermos felizes ou o significado da vida é glorificar a Deus? Porque se nós formos olhar por essa perspectiva humanista da vida, João Batista, Cristo, Paulo, que sofreu por causa do Evangelho, seriam pessoas infelizes. E nós fomos criados não como se a felicidade fosse um fim em si mesmo, nós fomos criados para glorificar a Deus. É nisso que nós encontramos a alegria de viver. Mesmo em meio a todas essas imprevisibilidades da vida. Nós não controlamos os incidentes. Corredores tropeçam, valentes podem levar um golpe novo, sábios ficam sem pão, empreendedores quebram, inteligentes são deixados de lado. O resumo, na vida debaixo do sol, nós não temos controle do nosso futuro. Tudo pode ocorrer conforme o planejado, não há nada errado em você fazer planos, é ótimo. Tudo pode acontecer, mas tudo pode mudar, tudo pode ser diferente. E ele continua dizendo, pois o homem não sabe a sua hora, ele não sabe o seu tempo, literalmente é isso. Ele não sabe como Deus vai lidar com o seu tempo. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, versículo 12, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos de Adão. No tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles, de repente cai uma calamidade, muda tudo, muda toda a rotina da vida. Quantas famílias não experimentam isso, famílias de crentes e pessoas fiéis a Deus? De repente um incidente que muda toda a sua vida, toda a sua história. A vida é imprevisível, então vocês não podem esquecer disso. Coisas ruins podem acontecer quando menos esperamos. Essa é a vida em um mundo caído. Então, qual a vantagem de servir a Deus? Bom, nós estamos em um barco à deriva? Não. Aí volta lá para o versículo 1. As nossas vidas estão nas mãos desse Deus soberano, esse Deus da aliança. E quando nós olhamos pela nova aliança, as nossas vidas estão nas mãos desse Deus que enviou o seu Filho para morrer e dar vida por pecadores como eu e você. Nossas vidas estão nas mãos dele. Mas como ele vai lidar com a nossa vida? Como Deus planeja fazer conosco? E os planos de Deus não tem nada a ver com os nossos planos.
Quando nós pensamos na nossa vida, nós pensamos em sucesso, glória, honra, poder, riqueza. Mas o grande plano de Deus, conforme Paulo diz em Romanos 8, 28 e 29, é nos tornar a imagem de Cristo. Essa é a obra do Espírito. Então, se Deus tiver que dirigir a nossa vida através de circunstâncias que não são boas aos nossos olhos, para nos tornar mais parecidos com Cristo, Ele o fará. O plano de Deus em relação a nós é diferente do nosso plano, daquilo que nós queremos. Daquilo que nós ouvimos, esse evangelho da prosperidade, crê em Cristo, você não vai adoecer, não vai ter problemas. Esse não é o evangelho. Então, quando nós olhamos esse texto, veja, Salomão, ele obviamente tinha a esperança do Redentor, mas nós vivemos em um tempo agora onde nós já temos esse Redentor, esse Cristo que se encarnou, que veio para esse mundo debaixo do sol, para esse mundo caído, para resgatá-lo de suas mazelas. Esse Cristo que foi justo, que morreu, que nunca pecou, que pagou o preço dos nossos pecados, que nos comprou na cruz, nós fomos unidos a Ele. Cristo nos dá esperança nesse mundo caído. Ele nos ensina a vivermos a alegria a cada dia nele, na comunhão com Ele, na presença dEle. Ele, como sabe, nos ensina que nós teremos aflições. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E nele nós somos mais do que vencedores. Mas o vencedor não é aquele que não enfrenta dificuldades, mas aquele que enfrenta as dificuldades com fé verdadeira, olhando para Cristo, confiando nele, naquele que está sentado à direita de Deus. Nós não controlamos o nosso futuro nem os acontecimentos, mas nós temos uma certeza maravilhosa. Deus está guiando a nossa vida de uma forma diferente. O grande plano de Deus é nos aperfeiçoar a partir do modelo de Cristo. E é isso que Ele vai fazer com suas mãos soberanas. Ele vai olhar para você e vai olhar para Cristo. E a cada dia, em cada circunstância, Ele está tornando você mais parecido com Cristo. Ele vai ensinar a você que tudo é instável, mas só Cristo, como o autor dos Hebreus 13, 8 diz, é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Onde você coloca a sua esperança, a estabilidade da sua vida? Nos ídolos do seu coração? Como Calvin dizia, o coração do homem é uma fábrica constante de ídolos, dinheiro, poder, riqueza, fama, sexo, política, ídolos, partidos, times de futebol, sofrimento em você mesmo. O tempo todo você vai criando esses ídolos e eles então vão sendo a motivação para você viver. Mas a verdadeira vida é aquela onde Deus arranca todos esses ídolos do coração e nos dá uma compreensão realista desse mundo. E nos chama a viver e glorificar a Cristo nesse mundo caído. Nós precisamos colocar os nossos olhos em algo que não se derreta. É por isso que o pastor Martin, quando ele esteve aqui, trouxe aquele exemplo bem elucidativo, quando ele contou que certa vez alguém está querendo cruzar um daqueles lagos gelados nos Estados Unidos, é muito comum nesse período de neve, lagos inteiros ficam congelados. E uma pessoa então precisava cruzar, ir para outro local, e pergunta àquele morador, será que eu posso cruzar esse lago? E aquele homem sentado diz assim, olha, não é apropriado, você não deveria cruzar. E ele então toca no gelo, bota o seu pé e diz, mas por que não? Eu posso tentar. Eu vou tentar passar por esse lago gelado. E aquele homem, de forma proverbial e sábia, olha para o viajante e diz assim, fé forte em gelo fino não funciona. E às vezes também é isso que nós fazemos em nossa vida. Nós temos uma fé forte, colocamos as nossas convicções em coisas que se desmancham, que não são nada. Às vezes no trabalho, em nós mesmos, coisas que não vão trazer esperança, que não vão trazer estabilidade. E nós precisamos olhar para Cristo em meio a esse mundo tão cheio de complexidade, onde nós não compreendemos a soberania de Deus.
sabemos que vamos morrer, então precisamos ter certeza de vida eterna. Se você sabe que você vai morrer, você precisa de um Salvador, de Cristo, hoje, nessa noite. Você precisa ter esperança. É algo forte, é algo sólido. E em meio a essas imprevisões da vida, essas imprevisibilidades, Cristo é aquele que vai estar com você em todas as circunstâncias, mesmo aquelas mais difíceis. A fé verdadeira é aquela que crê que as nossas vidas estão sempre nas mãos de Deus. Então, quais são as aplicações que nós fazemos desse texto? Bom, a vida é complexa. É isso que Salomão está dizendo. Nós não temos resposta para tudo, mas ainda assim podemos confessar a nossa fé em um Deus soberano e pactual, que nos amou e entrou em aliança conosco em Cristo. Nós podemos confiar na soberania de Deus, que essas mãos estão sempre trabalhando para o nosso bem, como Paulo diz. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não apenas as boas, mas também as coisas ruins. Essa é a fé verdadeira. Deus está sempre comigo em qualquer circunstância, nas boas e nas imprevisíveis que acontecem. O Senhor está comigo. Na vida há muitas coisas que nós não podemos entender, mas nunca podemos desistir da nossa fé. E apenas um Deus soberano faz sentido e é suficiente para nós, para trazer esperança, segurança ao nosso coração. É por isso que é muito importante a doutrina da soberania de Deus. Há um Deus que governa a minha vida. Há um Deus que pela sua providência, como uma mão invisível, está me dirigindo. Nos momentos mais negros da minha vida, eu não me desespero, eu não vou entrar em um colapso emocional, eu não vou entrar em uma ansiedade sem fim, em um temor do amanhã sem fim, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Eu sei que sentado à direita desse Deus há um Salvador, Jesus Cristo, um Deus homem, o meu Salvador, que tem um coração que bate por mim, que intercede por mim. Isso traz esperança e segurança ao nosso coração. Nossa vida está em suas mãos, em mãos boas, santas, que querem o nosso bem. Enquanto nós então estamos aqui, precisamos aproveitar as coisas boas da vida, meus irmãos. De tudo aquilo que Deus fez, daquilo que é bom, Ele nos deu muitas coisas boas. É por isso que quando Paulo fala sobre, lá em Filipenses, não andeis ansiosos ou preocupados de coisa alguma, antes, ele diz assim, façam súplicas e orem a Deus. E eu acho bonito quando Paulo diz assim, com ações de graças. Porque quando você está muito preocupado, você nunca consegue ser grato por nada. Nós temos que desenvolver uma atitude de gratidão. Deus nos dá comida, bebida, beleza, casamento, família, sonhos, projetos. Talvez não seja a família que você projetou, mas é que Deus lhe deu. E você precisa glorificar a Deus com essa família, nesse lar que você tem. E honrar o nome do Senhor. Viva hoje, o sol lhe deu glória, glória somente a Deus. Mas lembre, a vida é imprevisível. Então, quando tudo mudar rapidamente, olhe para Cristo e confesse, Ele é aquele que está comigo nos dias bons, mas também é aquele que está comigo nos dias maus. Não tema as notícias ruins, repentinas que possam surgir. Confie no Senhor. Eu quero perguntar a você nessa noite, onde é que você coloca de fato a sua esperança? Onde está a esperança da sua vida? Você vai morrer. A vida não se resume apenas a isso aqui. Você vai prestar contas diante desse Deus. E se você chegar diante desse Deus, sem um Salvador, sem aquele que de fato pagou o preço do seu pecado, sem um advogado, você está perdido. Não importa a sua idade, não importa se você foi criado na igreja, não importa quantos anos você tem, você ainda vai estar diante de Deus e você precisa de um Salvador. E nessa noite você pode encontrá-lo, se arrependendo dos seus pecados, indo até Ele e dizendo, Senhor, transforma a minha vida, muda o meu coração e me dá a estabilidade que eu preciso para viver. Eu só preciso de uma coisa
para viver a vida de forma estável, sem viver desesperado em cada nova circunstância. Eu preciso de Cristo. Eu preciso desse Salvador. Eu preciso do Evangelho da esperança. Creia em Jesus, a única coisa estável que existe nesse mundo. Não coloque a sua fé em gelo fino. Você vai afundar. Você será destruído. Coloque a sua fé nesse Cristo Salvador. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a de fato vivermos essas verdades tão profundas ensinadas em sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós louvamos o teu nome e colocamos as nossas vidas em tuas santas e benditas mãos. E pedimos, Senhor, que o Senhor, que de forma tão maravilhosa usou Salomão para trazer essas verdades para nós, para o teu povo, não apenas na antiga, mas na nova aliança. Que essas verdades, elas de fato possam nos impactar, mas possam também trazer não apenas esse realismo com respeito à vida, como ela é, mas também trazer esperança nesse mundo caído. Esperança de que um dia esse mundo será completamente restaurado com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Ele não vem, nós vivemos nesse mundo, não como pessoas desiludidas, não como pessimistas, mas como pessoas que têm uma visão realista, teocêntrica, experimental e profundamente cristocêntrica, sabendo que o Senhor está conosco. Crendo também nesse cuidado do Senhor, mediante o Espírito, em nos guiar nesse mundo, nas horas boas e difíceis da vida. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.